Laboratório. Forte Atacadista, juntos pela saúde de todos. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é 30 de maio de 2020 e estamos aqui para mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, da Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a abordagem temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema de hoje será a parábola da candeia. E hoje no estúdio, eu, Marcelo Detoni, fazendo o papel de âncora, e temos conosco também a nossa amiga Sandra da Silva Cúchera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Temos conosco também o nosso amigo Jean Spinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nossa amiga Sandra. E um abraço a todos que nos ouvem. Já estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Chapecó. E você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e também pelo telefone fixo 2049 1200. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, amigo ouvinte, está convidado a conhecer e compartilhar nas nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as instituições espíritas de Chapecó e de toda a região, e pode ver o anúncio dos próximos programas. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Então, voltamos com o nosso programa A Hora Espírita. E hoje, como falamos, nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. Talvez nunca Jesus tenha sido tão necessário quanto agora. Vivemos um momento que oferece a impressão de que densa treva se alastra pelo mundo. E não há hora mais adequada para que busquemos as suas palavras, as suas lições, quanto esta. O ensinamento de Jesus, que é tema do programa de hoje, fala de uma luz que, quando acesa, não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. É uma passagem que está no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Sobre ela, o espírito benfeitor espiritual Emmanuel, do nosso querido irmão Chico Xavier, no livro Fonte Viva, capítulo 6, nos ensina: foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Vislumbramos nessas afirmativas um raio de esperança e um farol condutor para as nossas vidas, e de forma bem especial para o momento presente, e é sobre isso que nós falaremos nesta manhã. Vamos tratar dessa parábola, dessa passagem da candeia. E para começarmos a nossa conversa, até para que o amigo ouvinte se situe, porque essa parábola foi dita por Jesus há muito tempo, né, num contexto totalmente diferente, em que não havia energia elétrica. Então a iluminação se dava através desses instrumentos que hoje nós vamos tratar e explicar, mas que, além desse sentido de iluminação física, para que possamos ver as coisas com os olhos físicos, essa parábola, e como todas as parábolas e ensinamentos de Jesus, eles têm um ensinamento espiritual que vem aderido a isso, para que nós possamos extrair para o nosso melhoramento espiritual. Então, justamente, Sandra, por ser uma parábola que foi dita por Jesus há tanto tempo, há 2000 anos, e essas parábolas eram ditas conforme os costumes e hábitos da época, nós temos um elemento bastante interessante na parábola, que é a luz. Então eu queria, Sandra, que você pudesse esclarecer para nós desse elemento central da parábola, que é a luz, o que Jesus quis dizer com isso, né? Bem interessante isso que tu nos traz, Marcelo, porque naquela época nós não tínhamos a energia elétrica, algo que hoje para nós é corriqueiro, a gente não consegue nem se imaginar sem ela, não é? E como tu falaste, Jesus falava em parábolas fazendo uso de coisas que eram habituais, circunstâncias do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas. E essa parábola tem vários elementos, mas a centralidade dela está na luz. Então, a gente precisa, né, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a importância da luz para a vida na Terra. Até porque a Bíblia, em toda a sua extensão, ela evoca a luz em inúmeras passagens. Desde Gênesis, que é a primeira que eu me recordo, lá no primeiro capítulo, no 3º versículo, quando está registrado que Deus, ao criar o mundo, ele determinou: faça-se a luz, e a luz se fez. Isso foi no primeiro dia da criação, nessa linguagem simbólica da vida. E é importante a gente pensar o seguinte: o sol foi feito no 4º dia. Os luzeiros do céu, o luzeiro maior do dia, que é o sol, o menor da noite, que é a lua, foram feitos no 4º dia. Então, a Bíblia evoca um outro tipo de luz,
que volta a ser falada, por exemplo, em João, no seu Evangelho, que ele resgata Gênesis lá no seu primeiro capítulo, e ele fala que nele, o Verbo, havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a retém. A treva não retém a luz, é a luz que vence a treva. Muito bem, são muitas passagens, mas vamos ficar com essa só para a gente guardar, que é uma citação constante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas reflitamos sobre a importância da luz para a vida na Terra. Como nós poderíamos viver sem o Sol? O Sol é que faculta a vida. Ele aquece, ele ilumina, permitindo que as formas sejam definidas e nós então consigamos ver, perceber o que está no nosso entorno. Ele nos alimenta. A gente sabe que a pessoa enfraquece sem o sol. As plantas se utilizam da energia solar para a fotossíntese, que é a fabricação do seu alimento. Hoje a gente fala tanto, né, na necessidade da vitamina D com relação ao combate ao coronavírus, né? Então, esse apelo para que as pessoas tomem um pouco de sol diário, que seja. O sol mantém os ambientes salubres. Ele limpa. Um ambiente que não pega sol, ele desenvolve bolores, odores, né? Todo tipo de sujidades aparece num ambiente que não tem sol. Ele aclara, veja só, ele define as estações do ano, que não são nada além do que a Terra girando em torno do Sol, e de acordo com a incidência, nós conseguimos essa variação que faculta a vida e traz as estações do ano. E essas, por sua vez, cada uma tem os seus frutos, as suas condições de descanso da terra, de descanso das próprias árvores, que se refazem para que tornem pujantes na primavera, a oferecer as suas flores e logo depois os frutos. Então é inimaginável a gente pensar em vida sem luz. Então, quando Jesus nos fala nessa parábola sobre acender nossa candeia, num versículo imediatamente anterior ele fala que nós somos a luz do mundo. Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Então é preciso que a gente pare e reflita. Algo de muito especial está aqui. Há um significado muito profundo, porque sem essa luz a vida se torna inviável. E como tu falaste, e a gente vai desenvolver isso um pouco mais daqui a pouco, Jesus então, quando ele fala dessa luz e nos convida a emitir, a gente começa a entender que ele estava falando de algo que vem de dentro para fora a partir do Espírito, das virtudes que nós sejamos capazes de desenvolver, do conhecimento que nós sejamos capazes de amealhar e a caridade com que a gente vai espalhar isso que a gente consegue amealhar ao longo da nossa existência. Muito bem colocado, Sandra. Ainda falando, né, sobre essa questão da luz e tentando continuar essa compreensão, no versículo anterior ao que menciona a candeia, que é o tema específico dessa manhã, nós lemos a seguinte afirmativa de Jesus, e eu acredito que o amigo ouvinte já deve também ter se deparado com ela em algum momento. Jesus falou o seguinte: vós sois a luz do mundo, e não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nesse contexto, já ainda nessa questão dessa abordagem, o que nós podemos compreender dessa passagem, né, que nós acabamos de citar? Marcelo, eu estava refletindo aqui sobre tudo que a Sandra colocou, e antes de entrar diretamente nesse assunto, a gente observa Jesus falando em diversas passagens e a gente percebe como ele era um entusiasta do ser humano, né? Então, ele a todo momento, ele fala que nós somos a luz do mundo, mas outras passagens, onde ele diz que vós sois deuses também. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então, ele tinha uma confiança plena na nossa capacidade de brilhar, ou de desenvolver as nossas virtudes, de despertar para o bem. Então, Jesus fala com tanta clareza quando ele se reporta
a nós como sendo espíritos, né, capazes de desenvolver essa luz que a Sandra exemplificou muito bem, trabalhou muito bem, no sentido de que nós somos capazes de fazer com que a semente divina que nós temos lá no nosso íntimo, ela possa frutificar e se expandir de dentro de nós, né, do nosso íntimo para fora, através das nossas ações. Então me parece que quando Jesus fala aí da luz colocada sobre um monte, e que não se pode apagar uma luz, uma cidade inteira edificada sobre o monte, ele está dizendo o seguinte: se você fizer o bem, se você for capaz de exercitar essas virtudes e transformar elas em ação, você vai se elevar pela elevação que o exemplo te proporciona. Ou seja, se nós partirmos para a ação, já interiorizamos as verdades divinas, os ensinamentos de Jesus. A partir do momento que nós transformamos isso em ação, transformando a nossa vida num exemplo da prática do bem, do exercício do bem, na prática das virtudes que nós vamos fazendo, que vamos desabrochando, isso se torna luz para as demais pessoas, no sentido de que fazer o bem, agir no bem, nos coloca não em evidência, mas nos ressalta diante dos outros. Toda obra que é feita no bem, ela tende a se destacar, porque nós somos pessoas que precisamos disso, né? Todos nós estamos mergulhados num planeta em que nós precisamos de alguma coisa. Então, quem pratica o bem, quem se dedica à prática efetiva do bem, ela vai se destacar no sentido que Jesus fala, né? É possível ver de longe o bem agindo. É possível ver de longe como uma cidade que está edificada sobre um monte iluminada. Então, quando a nossa luz brilha, Marcelo, acho que é nesse sentido que Jesus é uma interpretação possível e bastante interessante. Quando nós nos dedicamos a fazer o bem, de longe nós vamos ser identificados e vamos inspirar outras pessoas. E vamos ser identificados, eu achei muito legal as palavras, identificados pela energia que nós vamos emitir. Né? Não por falarmos do bem, só por isso, mas pela energia, pelo magnetismo pessoal de certas pessoas que estão voltadas ao bem, e que quando você, na presença delas, você se vê que tem algo diferente. Né? São essas pessoas também que não só, né, pela fala, mas pelo essa magnetismo que exala quando a pessoa realmente está compenetrada, né, em fazer o bem, em ser melhor. Né? Então, o potencial do trabalho do bem, ele tem esse potencial de nos transformar em verdadeiras luzes. Luzes energéticas, como tu falou, ou luzes... Porque quando uma obra do bem ela se solidifica e ela se coloca suas raízes firmes, as pessoas que estão, de repente, passando por alguma determinada necessidade sabem a quem recorrer, sabem em que porta bater. E aí nós podemos citar inúmeras instituições que nós conhecemos, que são referências para pessoas que, por exemplo, as mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama. Qual é o porto seguro delas? A Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma obra que se colocou no alto desse monte, fez a sua luz brilhar pela prática no bem. E assim, tenho certeza que todas as pessoas sabem, por essa narrativa, por essa explicação, conseguem identificar vários pontos de luz que se colocaram sobre o monte e permite que a gente visualize de longe uma mão amiga, um braço amigo para nos ajudar nas dificuldades. E mesmo as pessoas, né? Porque você citou muito bem as obras, mas assim, você quando está em dificuldade, você sente, eu tenho que falar com aquela pessoa que vai me trazer uma palavra boa, é uma pessoa que de repente já está vivenciando e você sente lá um porto seguro para você poder conversar, uma pessoa que realmente a luz está brilhando, né? Então a gente vai sempre recorrer, né, muito bem colocado, a essas pessoas. Isso não tem nada a ver com exibicionismo, tá? Ele tem a ver com o destaque natural que as pessoas atingem por agir no bem, sem qualquer necessidade de se promover ou se destacar diante dos outros, mas simplesmente se destacam pela prática simplória do bem. E se tu me permite, eu quero aproveitar, não dá para deixar de explorar o que você mencionou lá no início, quando você fala de Jesus ser um entusiasta dos homens. Eu vejo assim, Jesus,
ele não olhava para o homem e via o que ele era, mas ele via o vir a ser. Porque ele já sabia e via aquela semente luminosa que foi plantada dentro de cada um de nós. Então ele sabia que nós somos seres humanos e ele sabe em construção. E aí a gente consegue fazer mais um gancho nessa passagem da edificação. Ele sabe que cada um de nós está edificando essa construção. E o que melhor do que, talvez, né, as dificuldades e os desafios que a gente enfrenta para que a gente se construa. É nessas dificuldades, e hoje a gente está passando por isso, que vão lapidando o nosso mundo interior e que a gente vai, então, fazendo com que essa luz venha a brilhar. Então, ele olhava para o vir a ser, para essa construção que, quando edificada, ela estaria como que colocada acima de um monte e não seria possível deixar de ver a luz. Exatamente, muito bem colocado. E a gente sempre deve lembrar isso ao olhar para as pessoas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas da nossa convivência mesmo e julgamos elas por como elas estão agora. Jesus não, Jesus via o futuro. E sabendo que, e muitas pessoas têm aquela frase recorrente: eu perdi a fé na humanidade, eu perdi a fé nos homens, etc, etc. Essas pessoas que falam isso, com todo respeito, elas não têm esse conhecimento espiritual. Porque se tivessem, elas saberiam que a humanidade está numa fase de transição, que as pessoas têm pontos positivos e negativos. Mas se a gente só ficar olhando para os pontos negativos das pessoas, nós não vamos fazer com que ela brilhe a luz que ela possui, que ela tem em potencial, e nem nós. Pelo contrário, a gente vai estar abafando, né? Abafando. Então é isso aí, meus amigos. Se a gente for olhar só o lado negativo, acho que a nossa convivência conosco mesmo ia ser difícil. Né? Verdade. Ia ser difícil, exatamente. Então, aproveitamos agora para registrar as manifestações que nós já temos no Facebook. Lembrando que você também pode participar do programa, acompanhando ele pelo Facebook, pela nossa live do Facebook, e também pelo Facebook e pelo telefone e pelo WhatsApp, pelo número do WhatsApp 2049 1212 ou pelo telefone fixo 2049 1200. Então temos muitas manifestações. Queremos dar um bom dia geral a todos os amigos ouvintes, agradecer pelo carinho, muitas pessoas se reportando que começam o sábado com o programa, com o ensinamento, e todos nós aprendemos juntos, e é muito importante a participação, amigo ouvinte, de você. Queremos fazer a leitura de uma nossa amiga Samara, que se manifesta dizendo o seguinte: bom dia, gente boa, que a luz de Jesus esteja os iluminando nesse momento tão precioso, a luz sempre necessária, acendamos a candeia. Sempre é tempo de nós fazermos essa reflexão e acender a nossa candeia, se não estejamos, talvez, ainda com ela acesa ou buscando, ou ainda colocando mais óleo para que a nossa candeia continue a se iluminar cada vez mais. Um abraço a todos. E aqui a nossa amiga Lia Borger faz um comentário: parir um filho é usá-lo à luz? Eu não sei se ela quis perguntar, se foi uma pergunta porque teve um ponto de exclamação ao final. E muitas pessoas falando de como é bom ouvir o programa. Nós ficamos muito felizes com as manifestações. E vamos seguir, talvez a nossa amiga esclareça se há uma pergunta, né? E continuamos a nossa conversa sobre o tema, ainda sobre essa palavra simbólica, luz, somado à candeia, no versículo que nós estamos estudando hoje, que não se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Então, vamos tentar entender, Sandra, que você explique para nós, porque são palavras que não temos uso habitual, em razão da facilidade da energia elétrica, que a gente num clique acende a luz da nossa casa. Só quando acaba a luz. Só quando acaba a luz a gente pega, às vezes, uma vela. Mas é importante. Candeia. Agora vem os outros elementos que a gente precisa esclarecer para que a gente possa continuar falando sobre a parábola, né?
candeia, talvez o melhor exemplo, eu tinha pensado nos lampiões antigos, mas eu acho que a melhor comparação talvez seja aquelas lâmpadas dos gênios, sabe, os gênios da lâmpada? Quem já assistiu a animação sabe que aquele elemento compridinho, a gente olha, parece que é de ferro, mas elas eram de barro, né, ao tempo de Jesus. E que tem um biquinho assim, né? E a gente alimenta com óleo por dentro, e esse óleo é o combustível para a chama que vai sair por uma torcida ali no bico. Então, isso era a lâmpada da época. Candeia, então, era uma lamparina, né, de barro com óleo, e daí saía a chama ali pela pontinha. O alqueire, ou módio também, dependendo da tradução, a gente encontra essas duas palavras, era uma espécie de latão que era uma unidade de medida para coisas secas. E se utilizava, quando a candeia não estava em uso, colocar ela debaixo do alqueire e emborcar ele por cima, assim, né? Virar. Talvez porque fosse um elemento de barro, então fácil de quebrar, enfim, para que estivesse protegido. E o candeeiro, ou então o velador, seria uma espécie de um armário mais alto, onde se colocava a candeia para iluminar, porque a gente sabe, desde o Gia falou quando falta energia elétrica, né? A gente acende uma lanterna ou uma vela, onde que a gente costuma colocar? Se a gente colocar no chão, que tipo de luz que a gente vai ter? A gente não vai ter muita iluminação. Se a gente colocar em cima da mesa, já melhora um pouquinho. Agora, pega essa lanterna, esse facho de luz e joga no teto. Ainda mais se ele for branco. Aquilo se espalha, né? Então, a luz ela foi feita para estar acima, no lugar mais alto, para brilhar. E isso traz uma conotação muito especial. Porque essa evocação, essa exortação, esse convite a elevar-nos para buscar a luz, mostra assim que quanto mais alta for essa nossa comunhão com Deus, quanto mais elevado for o nosso sentimento e o nosso pensamento, mais altas esferas a gente vai alcançar, mais potente vai ser essa luz, mais ela vai se ampliar dentro dos cômodos. Então a gente pode pensar numa vela, numa lanterna, num holofote. É essa progressão, quanto mais nós estivermos em comunhão com o Pai, mais essa luz vai brilhar. E aí, Jesus fala nessa parábola, né, que não se coloca essa candeia debaixo, né, aqui a gente está usando Mateus, mas lá em Lucas ele fala em colocar abaixo do leito. É a mesma parábola falada de formas diferentes. Então, ele diz assim, ele quer dizer a significação disso, que muitas vezes nós mesmos não permitimos a expansão dessa luz. E quando ele fala em colocar debaixo do leito, a gente lembra do leito das nossas acomodações, né? Das circunstâncias terrenas que nos convidam a abraçar as coisas do mundo e deixar para depois postergar essa iluminação. Então, a gente precisa fugir dessa acomodação, desse leito das comodidades, da paralisia. E aí a gente consegue fazer também uma outra relação bastante importante. Porque em se tratando da candeia, a gente percebe que existe o elemento comburente, que é aquele que vai pegar fogo, e tem o combustível, que é aquele que faculta. Então, a gente tem aí o óleo e o oxigênio. E aí a gente pode entender que o óleo significa o nosso esforço, a nossa boa vontade, porque ele está dentro da candeia. E a gente pode também entender essa candeia como o nosso vaso físico, o nosso corpo que abriga o espírito, que é a luz. Então, o nosso esforço, a nossa boa vontade em buscar desenvolver essa luz do conhecimento e das virtudes é a nossa parte. E o que é o oxigênio? Que é aquilo que faculta que a combustão aconteça. São as inúmeras oportunidades que Deus, através da nossa existência, nos dá para que a gente faça brilhar essa luz. Que são as oportunidades de auxílio, de amparo, de conhecimento, de propagação do bem.
E quando a gente começa a ter uma vida consciente, a gente encontra em cada minuto do dia, em cada esquina, uma oportunidade de servir e fazer essa luz brilhar. E aí tem mais uma coisinha, gente. Eu sei que eu já estou me estendendo, Pode. mas assim, uma outra coisa bem interessante, assim, a gente percebe que para que essa candeia se ilumine, ela precisa doar de si mesma, porque à medida para fazer luz, ela precisa consumir-se, o óleo está sendo consumido. Da mesma forma que o sol, ao oferecer a sua luz, ele está gastando de si mesmo. A energia elétrica, uma vela, está gastando de si mesmo. Então, a gente compreende que para que a nossa a luz brilhe, a gente precisa dessa doação de nós mesmos. Porque quanto mais a gente for atuante no amor que se dá, que é a caridade, mais essa luz vai brilhar. E aí a gente pode perguntar assim, mas aí eu vou estar me consumindo, gastando as minhas energias? Não, porque a gente sempre vai ter o oxigênio do amor de Deus, que é essa usina geradora permanente, incessante, inesgotável. Aquele que age no bem jamais ficará sem amparo, sem o oxigênio. E nos cabe aí não virar a candeia em cima, o alqueire em cima, ou pôr embaixo do leito, porque daí a gente evita o oxigênio, né? Corta o oxigênio e aí ela vai apagar. Exatamente. Verdade. Então, prosseguimos, muito bem colocado, sendo as suas palavras, trazendo para hoje, né, essa questão do versículo e com essas complementações que nos fazem refletir bastante. Jean, no versículo seguinte, nós encontramos este ensinamento. O seguinte é o que nós estamos estudando hoje. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos aqui um convite, né? Mais uma vez, uma exortação para que nós, que temos essa luz, que temos a virtude, que temos um pouco de conhecimento da vida espiritual, das coisas espirituais, e que estamos internalizando, esse convite de Jesus é para que nós saiamos dessa comodidade e transformemos a nossa vida em candeia viva. O que significa isso? Significa fazer com que a nossa existência aqui na Terra seja útil. E essa utilidade, ela se espraie para o trabalho do bem. Para que essas virtudes que nós temos se transformem também em ação. Para que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, no sentido de que os outros possam olhar para quem faz o bem e se contagiar. É mais ou menos a mesma história da questão passada que nós estávamos falando, de colocar a luz sobre o monte, ou utilizando o que a Sandra bem explicou, colocar a luz da candeeira no local mais alto. Porque fazendo o bem, nós estamos transformando a nossa vida em um espaço útil. Então nós não viemos no mundo a passeio, nós viemos para nos aprimorar, para que o nosso espírito ele seja mais rico patrimonialmente em coisas espirituais. E como que nós fazemos isso? Trabalhando no bem, trabalhando no auxílio ao próximo, sendo capaz de identificar que a nossa existência aqui na Terra não deve ser um ato meramente egoístico, né? Nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes e para auxiliar o nosso próximo, porque não tem maneira melhor de nós nos elevarmos diante de Deus e de nós nos habilitarmos a conquistas espirituais do que ser capaz de olhar para o nosso próximo e, em agindo no mundo, agindo também em favor do próximo. E aí nós perguntamos uma coisa que eu falo com muita frequência, até sou repetitivo: por que nós estamos exatamente num planeta em que todo mundo precisa de alguma coisa? Por que Deus nos situou num lugar desse? Nós que temos ainda esse patamar espiritual carente de novas aquisições. Deus nos colocou num mundo em que é muito fácil praticar a caridade. Se nós temos que praticar a caridade para nos elevar diante de Deus, olha que bênção nós estarmos num lugar em que é muito fácil praticar a caridade, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Se nós estivéssemos num local, numa habitação de anjos, em que todo mundo já tivesse o suficiente, ninguém precisasse de nada, alguém que fosse colocado ali que precisasse praticar a caridade encontraria muita dificuldade,
porque todos estariam dispostos a ajudá-lo. E ele não teria condições de ajudar ninguém. Então, a nossa luz brilhar diante dos homens significa transformar essas potências, transformar a nossa existência em algo que colabora para o exercício do bem, fazendo bem. E a principal coisa, o ponto de partida para nós praticarmos o bem seria reconhecer a existência do próximo, prestar atenção nele e identificar exatamente em que ponto nós devemos agir na nossa sociedade, na nossa profissão, na nossa luta diária, de que forma nós podemos transformar a nossa existência nessa existência que é colaborativa no sentido de transformar a vida do próximo melhor, dentro das nossas limitações, dentro do que as nossas dificuldades e as nossas limitações, imperfeições permitem que nós façamos, né? Exatamente. Quando nós falamos em fazer o bem, muitas pessoas pensam que se trata apenas da caridade material. Exatamente. Mas não, né? A gente vê no Espiritismo, principalmente na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a principal obra, a referência dos livros espíritas, que ele coloca esse fazer o bem, a caridade, como a benevolência que são gestos de bondade, né, mas também com a indulgência, a tolerância para com as pessoas, o perdão às ofensas, isso tudo é fazer o bem. Por exemplo, há muita caridade no simples hábito de nós não perdermos a paciência, não perdemos as estribeiras diante de alguém que tenta nos atacar, ou tenta nos caluniar, ou tenta nos difamar, ou alguém que se exaspera injustamente contra a nossa pessoa. Então, nós guardarmos a paciência naquele momento e não agravar a situação é um exercício de caridade. Você oferecer os seus ouvidos a quem está sofrendo, passando por uma dificuldade, mesmo que você não possa resolver o problema da pessoa, é um ato de caridade. E quanto custa isso? Alguns minutos. Qualquer um pode fazer. Qualquer um, independente da situação financeira, tem alguns minutos de si para dar. E isso, a caridade verdadeira, a caridade que mais toca o coração das pessoas, me parece, a caridade moral, que é esse olhar atento, o tempo que nós dispomos para alguém que necessita de uma palavra amiga, de um sorriso. Né? Quanto custa um sorriso? Exatamente. Pode mudar a vida, o dia de uma pessoa. Com certeza. É importante que se diga que quando Jesus nos exortou, brilha a vossa luz diante dos homens, muitos de nós interpretaram e ainda interpretam isso como um convite à pregação. Então, esse contraponto é importante a gente fazer. O Jean exaltou aqui exatamente essa necessidade de nossas obras brilharem, que é o complemento, para que vejam vossas obras. Então, para ver como a gente faz a interpretação de acordo com a conveniência. Se a gente quer endossar que Jesus nos conclamou a pregação, a gente fica só com a primeira parte do versículo. Mas se a gente puxa a segunda parte, ele está nos dizendo, é mais pelo seu exemplo do que pelo que você vai falar. Até mesmo porque o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única. Como diria um filósofo, não adianta a gente ter palavras e não agir de acordo, né? O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, tem outra passagem, né? Então, é muito interessante, precisamos, e até mesmo a melhor, se a gente parar para pensar, qual é a melhor forma de ajudar as pessoas que nós amamos? Certa vez eu escutei uma filósofa falando sobre isso, eu achei muito interessante. Ela falou, a melhor forma de você ajudar a pessoa que você ama é você sendo o melhor que você pode ser, é você se transformando em alguém melhor. Porque daí ela vai verificar que o seu exemplo está diferente. E aí sim você vai ter mais autoridade até para falar, porque você está vivenciando aquilo que você coloca para as pessoas. Eu achei bem interessante essa passagem. E aqui, voltando ao nosso público ouvinte, ao qual novamente agradecemos, nós temos aqui o esclarecimento da nossa amiga Lia Boger, que ela diz o seguinte, ela diz que foi o corretor, e ela diz assim, parir um filho é dá-lo à luz? É trazê-lo à vida, dar a ele, né, a oportunidade de uma encarnação, poder
ser na vivência e na convivência e na influência que nós vamos exercer sobre esse filho, ser aqueles que vão ensiná-lo a dar os primeiros passos e influenciá-lo decisivamente para a caminhada aqui na Terra. Então, a reencarnação é uma experiência bendita e que nós devemos aproveitar. E fica muito mais fácil, né, quando nós temos ao nosso lado pais amorosos que vão nos auxiliar nessa caminhada em direção à luz. Então, trazer um filho ao mundo é dar a ele a oportunidade de ver a luz e de praticar o bem na medida que nós somos capazes de influenciá-lo positivamente. É uma missão muito nobre, né? Com certeza. Nós queremos ressaltar aqui o comentário do nosso amigo Domingos Salvio Bernardes, que ele diz o seguinte: Deus nos inspirando sempre para a prática da caridade, que o Mestre Jesus sempre praticou e nos ensinou. Aí vem uma grande colocação que a gente ressalta do nosso amigo. Por quê? Porque muitas vezes, para fazer a caridade, nós temos que ter essa ligação com Deus, essa inspiração divina, para ver o que é o melhor para a pessoa. A gente tem que se conectar, tem que buscar o que eu quero ajudar o fulano, a ciclana. Como que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda divina para que eu tenha a inspiração da melhor forma de ajudar, na medida exata que eu possa ajudar aquela pessoa. Então, muito bem colocado. E nós seguimos aqui com os nossos pontos para conversarmos. Nós entendemos, né, diante dos ensinamentos do Evangelho, que Jesus sempre nos convida para que nós adquiramos conhecimentos e virtudes, que são as qualidades da alma. E trazendo esse convite para os dias de hoje, em que na atualidade nós temos apelos de toda a ordem, apelos positivos, apelos negativos, são notícias várias, são vários convites que nos são feitos, uns positivos e outros negativos. Sandra, como nós poderemos estabelecer um roteiro seguro para que a treva não se instale em nossos corações e não nos iluda com seus convites? Podemos dizer assim? Olha, antes de mais nada, a gente precisa se manter atento e vigilante em tempo integral. Porque o bem e o mal, eles nos chegam das formas mais distintas, e hoje, com tantos meios de comunicação, a oferta é ampla, vasta, e muitas vezes aquilo que não é bom vem revestido com um papel atraente, uma embalagem atraente, e a gente acaba acolhendo, né? E não percebe que ali dentro está guardada uma sementinha que talvez possa sufocar as nossas virtudes nascentes, que são tenras. É como a plantinha, a gente precisa cuidar, porque senão vem a erva e sufoca, vem o espinho e sufoca. Aí a gente evoca a parábola, né, do semeador também. Mas talvez quem nos dê a resposta mais adequada e mais segura, porque nós não temos de nós mesmos um conselho para oferecer. Então a gente busca nos evangelhos e encontramos em João, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 10 e 11, a seguinte exortação: Se alguém vem até vós sem ser portador dessa doutrina, não o recebais, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa das suas obras más. Qual é a interpretação disso? Se alguém vem até vós sem ser portador dessa doutrina, que doutrina? Será que é o espiritismo, né? O budismo? Não está falando aqui de um rótulo, até porque Jesus não fundou religião alguma, ele trouxe o amor. Ele viveu o amor entre nós. Quem fez secções foram os homens, né? Então ele está falando da doutrina do amor, do bem, da paz, da luz, do esclarecimento. Então, e a gente lembra do crivo socrático, aquela pessoa que quando vem até nós, ela passa a sua fala pelos crivos. Isso é verdadeiro? É bom? É útil? Se não passar em qualquer um dos crivos, cala-te. E se ouvir, não propague.
Então, quando alguém vem até nós e não está imbuído desses valores, por exemplo, alguém que venha com maledicência, certo? Traduz fofoca, senão o pessoal não vai entender. Fofoca, é isso aí. Vem falar mal de alguém pra gente. Está na nossa Nem mão. comentaram mal em geral, nem seja de alguém, de alguma situação, né? Está na nossa mão abrir a porta da nossa casa mental para acolher aquilo e sair reproduzindo, ou de fechar a porta. E aí João ainda vai mais longe, diz assim que não é nem para saudar. E o que é esse saudar? É a gente acolher e ainda sair propagando. Então, o que ele nos convida a fazer? O contraponto. Vieram te falar mal de alguém, de alguma circunstância, exalta você alguma qualidade boa daquela pessoa. Para mostrar que todos somos luz e sombra. A gente vai oscilando e a gente está na Terra, que nem o Gia bem falou ali das oportunidades da existência, né, justamente para fazer com que a luz brilhe e reduza a treva. É isso. Né? E enquanto essa questão da variedade de fontes, nos cabe a gente também ter essa prudência, escolher as fontes, a nossa frequência na exposição. É bom de vez em quando desligar a TV, praticar a prece, esses momentos em família, o evangelho no lar, buscar outro tipo de leitura, não apenas evangélica, mas talvez técnica das profissões que nós abraçamos, para ir variando um pouco, né, alimentando o nosso espírito de outras coisas e assim dando subsídio para que a gente consiga ter lucidez, discernimento, que com o tempo a gente vai conseguindo ver o que é o bem e o que é o mal. Com certeza. Quando nós vamos fazer uma refeição, a gente procura os melhores alimentos. A gente procura alimento saudável, a gente procura algo que esteja em boas condições para a gente ingerir. Por que não? Por que a gente, com as notícias, com as informações, a gente vai muitas vezes se nutrir do que é moralmente pequeno, baixo, né, estragado, vamos dizer assim, e a gente fica nessas notícias maldosas, nesses comentários, né? Então a nossa alma, como o nosso corpo, precisa se nutrir de elementos saudáveis de vida, e nós encontramos, né, o Evangelho como a maior das referências para que nós, é o roteiro seguro para que as trevas não se instalem em nossos corações. E Jesus ele exaltou, nos convidou a ser brandos, pacíficos, afáveis, que nós tenhamos essa dose de doçura. Muitas vezes, diante desse bombardeio de informações, a gente acaba se contaminando e isso pode até nos tornar em pessoas agressivas. Podemos alimentar ódios e isso faz com que a nossa casa mental ela ceda espaço a esses atrativos que não são bons para o nosso espírito. Então é bom a gente se situar, porque basta a gente raciocinar. Que frutos a agressividade pode trazer? Traz frutos, claro, mas não são positivos. Que frutos o ódio alimentado, reiterado, pode trazer? Traz frutos, mas não são frutos positivos. Então, mesmo diante dos desafios que a vida nos coloca, que nós nos lembremos dos ensinamentos de Jesus, o seu convite a sermos brandos, sermos pacíficos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de ataques, que nós sejamos capazes de não ceder espaço para que o nosso agir no mundo se transforme em agressividade, em revolta exacerbada, em ódio, porque isso nada traz de bom, traz, ao contrário, algo de ruim, porque quando nós entramos numa contenda com alguém, quando nós cedemos espaço a isso, mesmo quando provocados, mesmo quando a gente tem razão, quando a gente se engalfinha com alguém, isso vai nos trazer um mal, nos traz uma sensação ruim, né? Como diz aquele ditado popular, você quer ter razão ou ser feliz? Exato. Eu prefiro ser feliz, às vezes estar leve de coração. Para que eu querer ter razão e impor a minha razão? Porque nós temos as nossas verdades, por que eu vou querer impor a minha razão, a minha verdade para os outros? Quero ser feliz, tranquilo. Se eu tenho as minhas convicções, eu deixo o outro livre para que tenha as dele e vamos seguindo a vida, né? Nós temos ainda uma questão, antes de chamar os patrocinadores, dá tempo de abordarmos mais uma questão, e é justamente com o nosso amigo Jean, que nós queremos mais uma vez sua colaboração, Jean. Essa parábola também está presente no Evangelho de Lucas, né, onde encontramos um complemento após a afirmativa sobre a candeia. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente.
Como podemos entender isso já? Bom, estamos falando da luz que deve ser colocada sobre a candeia. Estamos falando sobre a importância da luz, a importância do esclarecimento. Então, o que Lucas dá a entender nesse versículo é que essa luz ela vai se dar aos poucos, né? Lembramos do famoso mito da caverna de Platão, ou seja, duas pessoas que viviam nas sombras e são, de repente, trazidas à luz, né? Então, a luz os cega, a luz produz nele, faz com que a pessoa que é exposta à luz rapidamente não goste daquela situação. Então, as revelações divinas, os ensinamentos do Mestre, as revelações que o Espiritismo nos traz, elas se dão à medida em que a humanidade vai avançando e à medida com que nós somos capazes de absorver essas verdades. Então, tudo será revelado, segundo Lucas aqui. Tudo será exposto a nós. Nós vamos tomar conhecimento de todas as verdades, mas de forma com que isso não atrapalhe a nossa evolução. Então, as revelações divinas, elas vêm aos poucos, paulatinamente, no momento certo. O Espiritismo veio à luz do século XIX. Então, a humanidade já tinha condições, pelo avanço científico, pelo avanço da própria humanidade, enfim, já tinha condições de assimilar coisas que Cristo, se falasse há 2000 anos, para aquele público da Galileia, aquele público que conviveu com ele, não teria condições de assimilar. Então, as verdades divinas, elas virão, nós teremos acesso a tudo, mas de forma com que essa revelação não venha atrapalhar a nossa caminhada. Então, as revelações divinas são paulatinamente, gradativamente, à medida que a humanidade é capaz de absorver, nós vamos tendo contato, pouco a pouco, com essas verdades, até que tudo seja revelado nessa caminhada que nós temos. Exatamente. No livro Consolador, nesse contexto, Emmanuel fala que você não dá alimento de um adulto para uma criança. A criança precisa daquela papinha, daquele elemento que ela possa digerir. E assim é conosco também. Os conhecimentos espirituais se dão conosco com a nossa capacidade de entendimento. Deus está coordenando tudo. É a famosa frase de Jesus a Nicodemos: se eu não te entendo, se tu não entendes quando eu falo das coisas da terra, como vais entender quando eu te falar das coisas do céu? Exatamente. E isso também, essa passagem de que nada que está escondido, que não deva ser revelado, nada há de secreto que não deva ser descoberto, isso, além desses conhecimentos divinos, nós podemos reportar para outras coisas e questões na nossa própria vida cotidiana. Muitas vezes a gente tenta fazer com que as pessoas entendam algumas ideias que nós já temos claras e elas não entendem. Ora, tenhamos paciência. Não chegou o momento, né? Não chegou o momento para elas. No plano espiritual, elas vão, talvez, nem seja nesta vida encarnados, eles não vão entender isso. No plano espiritual, as coisas vão se esclarecer para todos, gradativamente. Deus não nos ofusca com a sua luz. Ele nos dá uma luz branda para que a gente possa ir se adaptando e conseguindo incorporar aquilo que a gente já consegue compreender. E importante, Marcelo, nesse ponto fundamental que tu nos trouxeste, que a gente fique atento para que a gente não se apaixone pelas ideias e se afaste das pessoas. Porque a gente tem visto isso tanto nos dias atuais, tanto. Nós que fomos banhados pela luz da doutrina espírita, que façamos diferente. Com certeza. Temos que ter a compreensão que tudo é gradativo. E nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o início, acesse a página do Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições e programas anteriores. Pedimos novamente licença para que possamos agora ouvir o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Então, amigos ouvintes, voltamos novamente com a nossa conversa de hoje e reportando-nos ao capítulo 24 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos principais livros da doutrina espírita, onde Allan Kardec ele aborda fragmentos dos evangelhos das passagens de Jesus para nos explicar, para trazer para os dias de hoje. E nesse capítulo 24 nós encontramos uma mensagem muito bonita, chamada A Coragem da Fé. Sandra, tem relação essa mensagem com o tema que hoje nós estamos tratando, que é a parábola da candeia? Então, Marcelo, eu queria dar um passinho para trás antes de responder essa questão, porque enquanto o Gia falava, me ocorreu uma situação particular, mas que talvez ajude a tornar mais prático tudo que a gente está falando. A minha mãe, que desencarnou tem uns 7 anos já, vai fazer 7 anos esse ano, ela era monocular, ela tinha visão de um olho só de nascença. E com o tempo e a idade, e por conta de uma doença autoimune que ela tinha, que precisou tomar muito corticoide, a catarata desse olho único que ela tinha tomou conta. E ela chegou a um ponto que ela estava com 20% da visão do único olho que ela tinha. Foi muito difícil a decisão de fazer a cirurgia, porque é um risco. Se dar errado, perdeu, né? Mas ela foi, com muita confiança, foi, nossa, uma lição para todos nós. E quando ela saiu da cirurgia, eu até me emociono, porque logo ela ficou 6 meses vendo bem, depois ela faleceu, mas ela ficou 6 meses que ela pôde rever o rosto dos netos, que ela não conseguia mais definir. Então ela chegou para mim e disse: Sandra do céu, como a minha casa estava suja, eu não enxergava mais. Quando a luz se faz, a gente enxerga as teias de aranha no nosso espírito e a gente vai lá e arranca. Então isso me veio muito forte, eu achei que devia falar. Bom, à primeira vista sobre essa questão da coragem da fé, a gente fica pensando, meu Deus, o que isso tem a ver com candeia, com luz, né? Mas a gente pode entender assim, que muitos de nós, quando a gente começa a ampliar essa consciência, conhecimento, virtudes, a gente pode se sentir diferente, né, do comum das pessoas. Porque a maioria de nós, como já falou, a gente está num mundo de provas e expiações, a gente ainda jaz na escuridão. E esse sentir-se diferente a gente pode não lidar muito bem com isso. E a nossa tendência, ao invés de avançar e compartilhar o pouco de luz que a gente entreviu, pode ser o contrário, pode ser recuar. Recuar e sufocar as virtudes nascentes naqueles espinheiros lá da parábola do bom semeador. E a gente vê que as falas de Jesus estão todas conectadas, né? Então, é preciso que nós tenhamos coragem para nos mantermos firmes nesse sentido progressivo de construção das nossas virtudes e da nossa evangelização, que nada mais é do que essa iluminação que o Evangelho nos conclama. E aí a gente puxa lá aquela mensagem que você falou lá no início, na abertura, quando ele fala, Emmanuel, né, no capítulo 106 de Fonte Viva, que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. É quando nós não temos a coragem de nos manter no caminho do bem. Exatamente. E andar de mãos dadas com Jesus, transformar a nossa existência, o tanto quanto possível, em alguém que transforma Jesus, traz Jesus para o nosso cotidiano, muitas vezes é andar na contramão, né? Nadar contra a maré. Então, as nossas amizades talvez estranhem, aquilo ali não faz mais isso, não faz mais aquilo, está estranho.
Então, às vezes as pessoas podem nos apontar o dedo, podem nos... Então, a coragem nesse sentido que a Sandra colocou é a coragem de prosseguir, de ter perseverança no caminho do bem, porque a porta larga, ela é mais confortável da gente passar. A porta estreita, nós firmarmos um pacto de melhora conosco mesmo, de reformar a nossa intimidade, traz algumas dores íntimas, porque importa em nos conhecermos, né? Isso é um caminho um pouco mais espinhoso, mas necessário, que nós vamos ter que tomar em algum momento da nossa vida. Com certeza, né? E é um momento propício, sempre é um momento, né, de nós fazermos esse caminho, porque se nós analisarmos o nosso destino, de todos é o mesmo, é a felicidade, a perfeição, é a evolução espiritual. Então, por que adiar essa decisão? Por que não ter já coragem para seguir esse caminho? Para que deixar de para a comunhão próxima com encarnação que nós podemos fazer nessa? Exato. Coragem de deixar de seguir homens e seguir Jesus. A gente vive numa época que a gente segue no Twitter, segue no Instagram, a gente segue pessoas. E a gente começa a repetir que nem mantra as coisas que eles dizem. E a gente para de... A nossa cognição parece que fica embaçada. Às vezes a gente está contrariando o que a nossa fé nos exorta. Isso. E a gente vai seguindo pessoas e abandonando Jesus. Com certeza, muito bem colocado. E já encerramos, estamos no final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer ao amigo ouvinte por toda a audiência, agradecer ao Jean, agradecer a Sandra e que Deus ilumine a todos nós. Um ótimo final de semana e até a próxima. Ótimo final de semana. Um abraço a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir